Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Azevedo, eu sou professor livre-docente da disciplina de Emergências Clínicas e estou aqui para discutir com vocês sobre um tema que é o cuidado centrado no paciente. O impacto que esse cuidado pode ter no paciente da terapia intensiva, o cuidado que esse impacto pode ter na família e na equipe. Esse é um webinar, mais um webinar do Curso Nacional de Atualização em Terapia Intensiva, uma parceria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com a Manolha Educação. Então, a gente vai comentar esse tema aqui pelos próximos 45 a 60 minutos. Para quem quiser entrar em contato, fico à disposição para entrar em contato por algum desses formatos, para disponibilizar para vocês o PowerPoint, os slides dessa aula, para a gente otimizar a nossa experiência educacional. Se vocês forem pensar, o ambiente da terapia intensiva é o ambiente no qual existe um maior distanciamento entre o paciente e a equipe multidisciplinar, entre o médico, a equipe de saúde que está cuidando desse paciente. Vejam uma foto de um paciente na unidade de terapia intensiva no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Vejam que ele está num ambiente... Essa foto é bem ilustrativa, é bem interessante, porque notem que o paciente está num ambiente onde ele não tem nenhum tipo de janela, ou seja, é um cenário onde o paciente está totalmente sem contato com o mundo exterior. Vejam que na foto praticamente não dá para ver que existe um paciente, né? O paciente está fora do centro da foto, fora do centro do cuidado, e o cuidado parece se dar muito mais em relação a todos esses dispositivos, todas essas aparelhagens que estão proporcionando ao paciente suporte de vida. Então, isso mostra muito bem como era feita a visão do cuidado ao paciente grave no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 e anteriormente a isso, como eu comentei com vocês. Então, o cuidado ele era muito baseado na doença, não era baseado no paciente. Não existia uma preocupação de saber se a experiência que aquele paciente estava tendo durante a sua internação na unidade de terapia intensiva era adequada ou não. A preocupação maior, a preocupação significativa era saber se o suporte de vida estava adequado para esse paciente, se a gente estava dando ventilação mecânica adequada, se a gente estava dando suporte cardiovascular adequado e se o paciente, no final das contas, morria ou vivia. Isso mudou, esse paradigma mudou, esse conceito de cuidado centrado na doença, cuidado centrado no médico, mudou significativamente nos últimos anos para um contexto onde a gente aborda muito mais o cuidado voltado para o paciente, o cuidado humanizado, o cuidado voltado para o indivíduo que está no contexto daquela doença crítica, daquela doença grave, e a gente se preocupa também em saber como, não só se aquele paciente saiu vivo ou saiu morto da unidade de terapia intensiva, mas caso ele tenha se recuperado efetivamente da sua doença, ou pelo menos melhorado da sua doença crítica, como está a qualidade de vida do paciente, dos familiares do paciente e também um pouco de como está o cuidado da equipe multidisciplinar em relação a esse paciente. É isso que a gente vai discutir com mais pormenores nos próximos minutos. A gente vai entender como é que foi essa mudança do paradigma e quais são os principais aspectos que a gente tem que levar em consideração no cuidado humanizado do paciente na unidade de terapia intensiva. Vejam que a UTI hoje em dia é um cenário que pode até requerer 50% a 80%, dependendo da casuística da população, por exemplo, esses são dados americanos, pode até requerer necessidade de cuidados na unidade de terapia intensiva ao longo da vida. Ou seja, a UTI, por uma unidade de terapia intensiva, passaremos nós ou algum familiar muito próximo a nós durante o seu tempo de vida aqui, no nosso mundo. Então, realmente, a UTI é um cenário que está muito presente no nosso contexto. E, por isso, a gente deve pensar significativamente se o cuidado que nós estamos proporcionando ao nosso paciente na unidade de terapia intensiva está sendo um cuidado adequado ou se esse cuidado está sendo muito mais voltado para o tratamento da doença sem se preocupar, digamos assim, com o cuidado do paciente. Quando você vai analisar
as revisões que discutem o cuidado humanizado, o cuidado centrado no paciente na unidade de terapia intensiva, dá para notar que esse cuidado ele se apoia num tripé, que são aqui essas estruturas que vocês estão vendo no nosso PowerPoint. Ou seja, não é só a preocupação com o paciente. A preocupação tem que ser com o paciente, com o familiar e também conosco, profissionais de saúde que estamos cuidando desse paciente no cenário da UTI. Porque se nós não estamos cuidando, se nós não temos um cuidado conosco mesmo adequados, ou seja, se nós estamos, por exemplo, desenvolvendo burnout, se nós estamos desenvolvendo estresse pós-traumático, se nós profissionais de saúde estamos desenvolvendo ansiedade e depressão, isso claramente se transmite para o nosso cuidado e pode propiciar problemas mais significativos, não só para nós, mas também para aquele paciente que está internado na unidade de terapia intensiva. Então vejam que aqui também, junto com esse tripé familiar, profissional e paciente, existe um aspecto fundamental que é o aspecto da comunicação. Então, todo aquele cenário de que a gente não informava aos familiares, não informava ao paciente sobre a sua doença, sobre os seus procedimentos, o que iria ser feito com ele, sobre a sua perspectiva futura, sobre o seu prognóstico, isso mudou completamente. Hoje, um dos principais aspectos do cuidado do paciente grave, junto com todos os aspectos técnicos e tecnológicos, é também o cuidado da empatia, o cuidado da comunicação, o cuidado da discussão e da demonstração para os seus familiares e para o paciente da importância de tudo aquilo que está sendo feito ali na unidade de terapia intensiva. Então vejam aqui à direita do slide que existem algumas características importantes que mostram exatamente como deve ser esse cuidado humanizado, esse cuidado centrado no paciente na UTI. Então, horários de visita flexível, né? Todos esses aspectos a gente vai comentar mais detalhadamente nos próximos minutos. Mas horário de visita flexível, o bem-estar do paciente, isso é importante, tem que ser avaliado. A presença e a participação da família, ou seja, isso aqui está muito interrelacionado, né? Hora de visita flexível e presença e participação da família. O cuidado do profissional de saúde. Avaliar o paciente na sua síndrome pós-unidade de terapia intensiva, ou seja, avaliar os efeitos cognitivos e os efeitos orgânicos que uma internação na unidade de terapia intensiva pode desencadear para um paciente grave ao longo do tempo, depois que ele vai de alta da UTI, ou mesmo depois que ele vai de alta do hospital. Uma arquitetura mais adequada, eu vou mostrar para vocês estudos mais para frente, que mostram que quando você humaniza a arquitetura na UTI, quando você põe janela, quando você organiza o ciclo sono-vigília do paciente, quando você reduz ruído, quando você tira o paciente daquele contexto de galpão, né, de local onde você tem vários leitos de terapia intensiva, um ao lado do outro, sem divisão entre esses leitos, você melhora, quando você sai desse cenário, você melhora exatamente o cuidado com esse paciente, você melhora, por exemplo, o risco de infecção e você melhora também a parte cognitiva, a parte psicológica do cuidado desse paciente na UTI. E, por fim, como a UTI é um local onde muitas vezes vai se decidir sobre, vai se desencadear a evolução sobre vida e morte do paciente, o cuidado paliativo, o cuidado de fim de vida, também deve estar muito bem localizado no cenário do atendimento humanizado, do atendimento centrado no paciente na unidade de terapia intensiva. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir é a respeito de horas flexíveis de visita. Então, existem, na imensa maioria das unidades de terapia intensiva, no mundo todo, um cenário onde a UTI, a visita dos familiares é restrita a poucos minutos ou poucas horas ao longo da internação daquele paciente. Então, a maior parte dos lugares é um horário pré-determinado, das 15 horas às 16, por exemplo, e não existe uma flexibilização desse horário de visitas. Então, existe uma discussão significativa na literatura comentando que quando você tem UTI com portas abertas, com visita aberta 24 horas, claro que essa visita aberta 24 horas é com método, é com processo, é com organização. Nós não vamos liberar a visita aberta 24 horas para entrar 10, 15, 20 pessoas na unidade de terapia intensiva. Então, os hospitais que têm essa flexibilização do horário de visita permitem, no máximo,
um familiar um tempo inteiro e mais em algum determinado momento do dia, que aí sim é o horário da segunda visita, mais um familiar adicional. Então podem ficar 2 pessoas e no restante do dia, no restante das outras 23 horas, 22 horas, um familiar apenas. O importante é que o paciente tenha alguém, principalmente quando esse paciente está acordado, está consciente, que ele tenha alguém do seu lado que o ajude a ter a referência da sua vida pré-internação na unidade de terapia intensiva. Então, era importante a UTI com visita aberta 24 horas, é importante para pacientes e familiares. Existe uma dúvida, porém, se o fato de você abrir essa UTI para visita 24 horas não causaria mais burnout para os familiares e principalmente para a equipe, né? Então, por que o burnout para os familiares? Você vê o seu familiar num estado grave, numa circunstância onde ele pode ter realizado um procedimento, ter realizado uma cirurgia, eventualmente ter alguma dor, estar confuso, isso pode gerar um estresse, uma ansiedade no familiar. E para a equipe, o fato de você ter um familiar próximo do paciente o tempo inteiro, principalmente se o familiar for ansioso, tiver um certo grau de estresse, também pode gerar burnout, também pode gerar estresse para os profissionais de saúde que estão cuidando daquele paciente efetivamente. Interessante notar um estudo que nós fizemos lá pelo Sírio-Libanês na Revista Brasileira de Terapia Intensiva em 2014, a gente avaliou que nesse período, em 2013 mais ou menos, de 120 UTIs brasileiras que responderam a essa análise, que responderam a esse questionário, a imensa maioria das UTIs só tinha entre 30 e 60 minutos de liberação de visita, ou seja, tinha uma política de visitação fechada, não liberava o familiar para manter-se 4, 5, 6, 8, 12, 24 horas ao longo da internação desse paciente na unidade de terapia intensiva. E quando a gente avaliou isso num hospital de grande porte, esse é um estudo feito pelo Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, que fez um estudo chamado pré e pós, ou seja, antes eles tinham um cenário de visita fechada, 1 hora apenas de permanência na unidade de terapia intensiva para os familiares, depois eles abriram esse período de visita e viram o que acontecia com os pacientes em termos de, por exemplo, incidência de delírio. Quando é descrito na literatura que quando você tem um familiar próximo a você durante a sua permanência na unidade de terapia intensiva, isso te ajuda, de alguma maneira, a manter um certo grau de referência em relação, como eu comentei anteriormente, à sua vida cotidiana. Pensem, um indivíduo idoso tem uma doença grave, tem uma sepse, é transportado do seu cenário habitual, da sua casa, do seu contexto normal, para uma unidade de terapia intensiva, onde ele tem barulho, tem o tempo inteiro alguém acordando para dar medicamento, tem o tempo inteiro alguém medindo a pressão arterial, o monitor medindo a pressão arterial, tem alguém medindo a sua diurese, não sabe muito bem se é dia ou é noite, principalmente se não tiver janela. Então, se você não tiver um familiar que te ajude a ter um certo grau de referência, é descrito que a incidência de delírio para esses pacientes é muito maior. E foi isso que esse estudo identificou. Vejam que a incidência de delírio, quando você tinha uma visita restrita, era de 20%, e quando você tinha uma visita estendida, ou seja, os familiares podiam passar mais tempo com os seus pacientes na unidade de terapia intensiva, essa incidência de delírio caiu de 20% para 10%, com diferença estatisticamente significante. Sugerindo, então, que isso pode ser benéfico para o paciente que está internado na unidade de terapia intensiva. Mas será que isso é benéfico para os familiares e para os trabalhadores que estão presentes na unidade de terapia intensiva? Então, nós também fizemos essa análise, um outro estudo feito lá pelo grupo de pesquisadores da UTI do Sírio-Libanês, onde a gente avaliou numa UTI, que era a própria UTI do Sírio, que tinha uma visita mais estendida, uma média de visitação por dia de 12 horas, ou seja, os familiares ficavam, em média, 12 horas lá presentes no leito da unidade de terapia intensiva. O que a gente fez nesse estudo? A gente fez uma análise da perspectiva dos profissionais de saúde em relação a essa política de visitação estendida. Então, por exemplo, a imensa maioria dos profissionais de saúde acha... Não vou ler todo esse questionário, porque fica muito extenso e não tem... Depois vocês podem pegar o slide ou pegar o próprio artigo e verem quais foram os principais achados dos profissionais de saúde. A maior parte dos profissionais de saúde acha que melhora a recuperação do paciente, acha que diminui a ansiedade e o grau de estresse dos pacientes,
A maior parte acha que melhora a confiança e a satisfação da família sobre o cuidado que esse paciente está recebendo. Por outro lado, quando você vai analisar o impacto que isso tem no profissional de saúde, eles acham que isso pode aumentar a ansiedade e a depressão dos profissionais de saúde que estão cuidando desse paciente na unidade de terapia intensiva. Mas a pergunta que eu acho que é mais significativa é a seguinte. Essa primeira pergunta aqui é a pergunta 20. Se você ou um dos seus parentes precisasse ser hospitalizado, você preferiria ser hospitalizado numa UTI que tivesse uma política de visitação aberta ou fechada? Vejam que a imensa maioria, 68%, preferiu que o seu familiar ou você mesmo se internasse numa UTI que tivesse uma política de visitação aberta, sugerindo, então, que a imensa maioria dos profissionais de saúde reconhece a importância desse contexto de UTI aberta para o cuidado adequado e humanizado do paciente. O que parece faltar? Parece faltar treinamento de comunicação para esses profissionais de saúde. Então parece faltar exatamente uma capacidade de empatia, a gente conseguir se comunicar adequadamente, mostrar para os familiares e para o paciente quais são os principais problemas, como ele está evoluindo, qual é o seu quadro, qual é a sua possível evolução clínica. Então, acho que falta muito mais um treinamento na área de comunicação e, certamente, se você conseguir se comunicar mais adequadamente com os seus familiares, você vai ser capaz de diminuir esse seu grau de ansiedade, diminuir o seu grau de estresse por conta da visita familiar estendida. Muito do que foi discutido, né, do que está sendo discutido em visita familiar estendida, vai ser respondido por esse estudo que deve estar para ser publicado, um estudo brasileiro que analisou em muitas UTIs no Brasil o contexto da visita estendida versus visita restrita para o paciente, familiar e equipe. Ou seja, ele fez exatamente o tripé do cuidado humanizado, do cuidado integrado do paciente grave e avaliou o efeito da visita estendida em todo esse cenário. Então a gente vai ver qual é a perspectiva desse estudo assim que ele for publicado, que deve ser publicado nas próximas semanas. Aí. Um outro aspecto importante é o bem-estar do paciente. Então, o bem-estar do paciente também está extremamente arraigado no contexto de cuidado integrado, no contexto de cuidado humanizado do paciente grave. Se você for pensar, o indivíduo com uma doença crítica, o indivíduo internado na unidade de terapia intensiva, ele tem inúmeros fatores que proporcionam estresse para ele. Ele tem dor, ele tem sede, tem até trabalhos que mostram como você minimizar a sede desse paciente. Como é que você minimiza a sede de um paciente que não pode beber água? Você põe ele para chupar gelo. Então está descrito, molha a boca, põe ele para chupar gelo, você consegue diminuir a sensação de sede que esse paciente tem. Está descrito isso na literatura. Fome, insônia, dor incômodo por causa dos tubos, intubação orotraqueal, sondas, restrição física, perda de controle sobre si próprio e principalmente a ausência de explicação sobre o seu tratamento. Então, não existe uma explicação adequada sobre como está acontecendo, não existe comunicação, não existe um cuidado adequado no sentido de explicar para esse paciente como é que está sendo o seu cuidado e como a gente pode melhorar o seu cuidado dentro da unidade de terapia intensiva. Então, um dos principais problemas que nos levam a piorar a evolução clínica do paciente é quando a gente o seda profundamente, ou seja, quando a gente administra medicamentos, como vocês estão vendo aqui, midazolam, outros benzodiazepínicos, que estão associados claramente em vários estudos com incidência maior de delírio, e também quando a gente nota que esse paciente desenvolve esse delírio, ou seja, desenvolve essa flutuação no seu status mental, uma alteração que pode se compor de alucinações, flutuações no nível de consciência. A presença desse delírio em vários estudos, inclusive no estudo brasileiro do Jorge Salud de 2010, se associou com 3 vezes o aumento do risco de morte para esses indivíduos ao longo da sua permanência na unidade de terapia intensiva. Então,
o bem-estar do paciente ele passa por um cuidado que a gente tem que tentar minimizar os efeitos que a UTI proporciona nesse indivíduo, que a permanência na UTI proporciona nesses indivíduos. Então, a gente tem, primeiro, que colocar o paciente num contexto onde ele tem uma janela, onde ele possa saber quando é dia e quando é noite. Segundo, a UTI tem que ser orientada a diminuir o seu nível de ruído, orientada que durante o período noturno esse ciclo sono e vigília do paciente tem que ser respeitado, ou seja, as luzes têm que ser apagadas ou têm que ser diminuídas. O paciente tem que ter, se for possível, isso aqui não é o caso, essa é a UTI antiga do Hospital das Clínicas, mas o paciente tem que ter relógio, de preferência, né? Tem que estar disponível na parede, relógio, calendário, para que ele possa se orientar no tempo e no espaço, né? E isso tudo facilita a redução da incidência de delírio. Então, por exemplo, lá na UTI do Hospital Sírio-Libanês, a gente disponibilizou um box que é um local que é um box isolado, ou seja, você já diminui o ruído, né, do ambiente, você já aumenta a privacidade do paciente, diminui a sua sensação de invasividade. Você tem um contexto onde você tem janela o tempo inteiro, um sofá, uma poltrona para o familiar, banheiro, TV, relógio, calendário. Então, tudo isso faz parte de um atendimento mais humanizado, de você conseguir trazer o paciente para diminuir a percepção de que ele está num contexto hospitalar e melhorar exatamente a noção que esse paciente precisa ter em relação a tempo e a espaço, a sono e a vigília, para que a gente possa diminuir a incidência de delírio desse indivíduo. E uma outra coisa importante é a reabilitação precoce, a movimentação precoce desses pacientes. Então, sedá-los profundamente e mantê-los sedados por um tempo prolongado se associa ao aumento do risco de morte. Então, cada vez mais a gente está tentando reabilitar esses pacientes mais precocemente, ou seja, a gente já começa a fazer a reabilitação quando esse paciente interna na unidade de terapia intensiva, ele já começa a ter algum grau de fisioterapia, de mobilização, de suporte nutricional para minimizar a atrofia muscular que esses pacientes desenvolvem ao longo da sua internação na UTI. E a gente tem exemplos aqui de pacientes deambulando, né, enquanto em ventilação mecânica, enquanto em relação ao PO2 e FO2 baixa, com hemorragia alveolar. Por quê? O nosso objetivo é minimizar a perda muscular que esses pacientes têm, exatamente para diminuir o risco de síndrome pós-unidade de terapia intensiva que esses pacientes podem desenvolver frequentemente, que se compõem, a gente vai falar mais para frente, de alterações cognitivas, alterações de atrofia muscular, alterações de dificuldade respiratória, hipoxemia, etc. De novo, né, dentro do atendimento humanizado do paciente grave, é muito importante a presença e a participação da família. Então, primeiro, extensão do horário de visita, para que a família possa permanecer, desde que isso não cause burnout na família excessivo. Então, extensão do horário de visita para que a família possa permanecer junto do paciente por um tempo mais prolongado, né? Então, cuidar desse paciente faz parte também a presença da família. É descrito até que a família junto do paciente, ela previne eventos adversos, porque a família identifica quando o soro acabou e chama o profissional que está mais próximo à beira do leito, técnico de enfermagem ou o enfermeiro, e por aí vai, né? Então a família é capaz de... Nota quando o paciente está agitado, às vezes o técnico e o enfermeiro não perceberam isso, então ela nota, o familiar nota que o paciente está agitado, risco de puxar um catéter, risco de se autoestubar, e chama o profissional de saúde para avaliar essa agitação, né? Então existem inúmeros benefícios demonstrados da presença e da participação da família. E se você é capaz de comunicar-se adequadamente com os familiares, se você é capaz de proporcionar a esses pacientes e a esses familiares uma noção, ou seja, inteirar essas pessoas do que está acontecendo com o paciente e do seu tratamento, você é capaz de diminuir todos esses sintomas que estão extremamente significativos. Então, esse estudo feito por uma pesquisadora lá do Sírio, a Renata Fumes, ela demonstrou que é muito frequente em familiares de pacientes que estão internados, por exemplo, numa UTI oncológica,
sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas mistos de ansiedade e depressão, ou de um ou de outro. Ou seja, é extremamente frequente sintomas psicológicos nesses familiares, porque eles estão num momento onde o seu ente querido está lá correndo risco de vida, principalmente quando não existe uma empatia, quando não existe uma comunicação adequada entre o profissional de saúde que está cuidando e o paciente e os seus familiares. Então a gente consegue identificar quais são as principais necessidades dos familiares dos pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Então tem estudos bem antigos, né? Isso aqui tem 40 anos já, discutindo quais são os principais anseios, quais são os principais problemas dos familiares que têm um paciente internado na UTI. Então eles precisam sentir que existe uma esperança do tratamento, ou seja, empatia, né? Nós precisamos comunicar-nos adequadamente com os familiares, sentir que realmente tem uma equipe cuidando do paciente, ter as questões respondidas de forma honesta, né? Existir uma informação de forma clara e compreensível, ver o paciente frequentemente, saber de fatos específicos que estão relacionados ao progresso ou à piora do paciente. Então, os familiares precisam ser informados claramente a respeito do que está acontecendo com o seu ente querido na unidade de terapia intensiva. Então, está muito claro, né? O profissional de saúde ele precisa ter todos esses aspectos da comunicação adequada, né? Então, o que o familiar entendeu? Então, uma pergunta que a gente sempre faz quando vai conversar com a família é: o que o senhor está sabendo do que está acontecendo com o seu João? E aí a gente puxa para que o familiar possa nos dizer o que é que ele está entendendo da doença, para a gente saber qual o grau de compreensão que esse familiar tem a respeito do processo de doença daquele indivíduo. Também tem um grau de comunicação não verbal muito importante, então, empatia, né? Ser capaz de acolher o familiar daquele paciente que está sofrendo, que está em sofrimento por causa de uma doença grave. E também um ponto muito importante que muitas vezes a gente esquece é ouvir. Então, na nossa pressa de cuidar de inúmeros pacientes ao longo do tempo, ao longo da internação na UTI, a gente muitas vezes não consegue parar e ouvir as dúvidas, os problemas e as queixas daquele familiar, daquele paciente que está grave na unidade de terapia intensiva. Mas isso é muito importante para que o familiar possa se sentir acolhido e possa se sentir respeitado e cuidado adequadamente durante a unidade de terapia intensiva. Então, por exemplo, o prognóstico é um elemento muito importante da comunicação, né? Então, discutir o prognóstico é imprescindível no cenário de cuidado do paciente grave. Frequentemente, a discussão do prognóstico é mais difícil, né, de ser compreendida. Os médicos precisam ter um grau de comunicação muito adequado para discutir o prognóstico com os familiares, e realmente esse não é um aspecto dos mais fáceis de ser integralizado no cuidado, mas ele é extremamente importante no cenário de um indivíduo na unidade de terapia intensiva. Então, olha esse estudo da Renata de 2006. A metade dos familiares não conseguiu compreender informações do diagnóstico, do prognóstico ou do tratamento dos pacientes na unidade de terapia intensiva. Então, 20% não compreendeu o diagnóstico, não compreendeu o tratamento, não compreendeu o prognóstico. Realmente, se você analisar esse aspecto de compreensão do cuidado, então, muito há de ser feito nesse contexto de comunicação para que a gente possa melhorar esse entendimento e que a gente consiga diminuir essa falha de comunicação e essa incompreensão dos familiares a respeito do cuidado do paciente. Então, esse estudo mostra uma fórmula mnemônica interessante, que é usar a palavra value, que é valor em inglês, né? Então, valorizar o que é dito. Então, eu sempre tenho que mostrar claramente o que é que eu estou explicando. Então, eu vou falar uma informação importante para vocês agora. Então, o seu fulano está assim, 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 isso vai acontecer, a gente vai esperar tal resposta dele ou não. Então, a gente tem que valorizar tudo que a gente está discutindo com o familiar. Reconhecer as emoções, acknowledge, ouvir. Então, veja que um lesson é extremamente importante para você se comunicar adequadamente com os familiares.
understand, entender o paciente como pessoa e esclarecer dúvidas, né? Elicit questions, responder às dúvidas dos familiares e também ouvi-los é extremamente importante. Quando você faz essa intervenção do chamado value, a gente nota que você diminui significativamente os sintomas de síndrome PTSD, que é síndrome do estresse pós-traumático, você diminui os sintomas de ansiedade e você diminui os sintomas de depressão nos familiares dos pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Um aspecto muito importante é usar ferramentas que são capazes de entender o contexto da terapia intensiva para o paciente e para os familiares. Então, por exemplo, lá na UTI do Hospital Sírio-Libanês, a gente usa um folheto. Quando o paciente interna na unidade de terapia intensiva, se ele tem capacidade de compreensão, é explicado para ele, se não, porque ele está entubado, sedado, etc., é explicado para o seu familiar. E aí, para o familiar é explicado, se dá o folheto, se explica, olha, isso aqui é a unidade de terapia intensiva, nosso sistema de trabalho funciona assim, assim vocês têm permissão de ficarem na UTI acompanhando o seu familiar o tempo inteiro, uma pessoa. E nesse folheto explica tudo que, todas aquelas aparelhagens, todo aquele cenário que muitas vezes é aterrador, é assustador para um familiar de paciente que está internando na UTI. Então, isso também é extremamente importante, você ter esse tipo de comunicação, né, para que você possa minimizar o estresse que esses pacientes apresentam. Então, veja que também é importante você ter um acolhimento adequado para os familiares. Então, de preferência, ter uma sala de espera onde os familiares possam ficar de maneira confortável, né? Se você olhar a imensa maioria das UTIs, 50% nas UTIs brasileiras, não tem nenhuma poltrona para os familiares sentarem ao lado dos pacientes ao longo de 1 hora durante a sua visita na unidade de terapia intensiva, não tem uma sala de espera adequada, né, não tem nenhum grau de conforto, não tem nenhuma sala para comunicação entre profissionais de saúde, familiares que estão internados naquela unidade, de pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Então, mostrando, por exemplo, aqui a UTI do Sírio-Libanês, essa é a sala de espera da UTI, tem uma sala de apoio, uma sala de discussão de casos, né, de conversa, né, de conferência, é o melhor termo, de conferência familiar, para os profissionais de saúde conversarem com os familiares dos pacientes na unidade de terapia intensiva. Então, existe essa preocupação e existe também uma preocupação de você acolher e cuidar adequadamente do paciente. Então, esse é um exemplo de uma paciente que estava internada há um tempo grande na unidade de terapia intensiva, então estava conectada ao ventilador, e essa paciente tinha o seu animal de estimação, que era muito bem cuidado, vacinado, etc. E houve a liberação da nossa parte, né, de nós profissionais de saúde que trabalhamos na UTI, que esse animal pudesse visitar a paciente durante a sua internação. Então, houve essa possibilidade, isso não fomos nós que inventamos, já é descrito em inúmeros outros lugares do mundo, né, desde que seja um cuidado adequado para evitar contaminação, etc. Então, é possível fazer esse tipo de cuidado humanizado. Se os nossos familiares podem nos visitar enquanto estivermos internados na unidade de terapia intensiva, por que os nossos animais de estimação não poderiam, né? Então, não existe nenhum tipo de trabalho que mostre que levar um animal de estimação para a UTI aumenta o risco de infecção, nada do tipo. Então, ao contrário, o que se discute é que isso melhora a sensação de bem-estar que os pacientes apresentam durante a sua permanência na unidade de terapia intensiva. O outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é o cuidado do profissional de saúde. Então, como a gente disse, ambiente de emergência, ambiente de unidade de terapia intensiva são dois dos cenários onde os profissionais estão mais sujeitos a terem burnout, aquele esgotamento físico e mental que se desenvolve num ambiente de trabalho tenso, num ambiente de trabalho caótico, como a gente vê frequentemente
no nosso contexto de atendimento dos pacientes graves. Então, se você for olhar, por exemplo, esse dado mostrando burnout entre especialidades médicas, o topo do burnout é medicina de emergência, 60%. Terapia intensiva deve ter uns 53%, 54% aproximadamente. Então, mostrando que realmente as taxas de estresse são extremamente elevadas. Por quê? Olha o cenário de uma sala de emergência de um hospital público. Tem como não ficar fisicamente e mentalmente desgastado com esse tipo de ambiente de trabalho? Impossível, né? Uma forma de você melhorar a sensação de burnout dos profissionais de saúde é você ter um cenário de atendimento multidisciplinar, de cuidado multidisciplinar, onde as condutas que são tomadas, por exemplo, nas visitas, né, as discussões de casos, são tomadas de forma multidisciplinar. Ou seja, antigamente, né, esse slide mostra isso, o modelo do atendimento do paciente era muito médico-cêntrico. Então, todas as condutas eram determinadas pelo médico, o médico até às vezes ouvia o que os outros profissionais falavam, mas ele dava a palavra final. E hoje a gente sabe que o cuidado multidisciplinar é muito mais do que simplesmente uma discussão de caso, né? Na verdade, o cuidado multidisciplinar ele é uma integração entre os diversos profissionais que vão formar times de atendimento, e a partir desses times de atendimento a gente vai dar o melhor cuidado para esses pacientes. Quando você avalia, por exemplo, também na unidade de terapia intensiva do Sírio-Libanês, mais um dado do estudo da Renata, mostrando uma intensa prevalência de burnout nos profissionais que trabalham na unidade de terapia intensiva, principalmente entre os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os fisioterapeutas respiratórios, mas também entre os médicos, mostrando que um contexto de UTI, um contexto de atendimento de um paciente com risco de vida, onde você tem que dar comunicação de más notícias o tempo inteiro, isso gera realmente um cenário de esgotamento mental, né, e de despersonalização de todas as características do burnout que esses indivíduos podem, essas pessoas que trabalham no nosso contexto de paciente grave podem apresentar. Vejam que quando você faz um cenário de visita multidisciplinar, você é capaz de reduzir, você é capaz de minimizar essas questões relacionadas a burnout, as questões relacionadas a conflitos entre membros da equipe multidisciplinar. Então, quando você trabalha em conjunto, num regime de integração, de compartilhamento de informações, de compartilhamento do cuidado, você é capaz de reduzir essa incidência, esse risco dos profissionais desenvolverem esgotamento mental, né? Esse ponto do burnout. Um outro aspecto importante do cuidado humanizado é a síndrome pós-UTI. Então, todo o nosso cuidado do paciente grave durante a sua permanência da UTI, durante a sua permanência no hospital, visa minimizar esses efeitos que são devastadores para o indivíduo que passou por uma unidade de terapia intensiva. Então, um paciente chamado paciente crítico crônico, que fica durante um tempo longo na UTI, depois eventualmente vai de alta e fica por um tempo longo ainda na enfermaria e depois vai para casa, tem que voltar frequentemente no serviço de saúde, então é um paciente que se torna usuário crônico do serviço de saúde, volta no ambulatório, volta ao pronto-socorro, reinterna com a mesma doença, tem um risco maior de ter outras complicações cardiovasculares, respiratórias e por aí vai. Então, esses pacientes chamados crítico-crônicos desenvolvem conflitos, existem conflitos entre a família e a equipe, ansiedade, depressão, caquexia, porque eles têm uma atrofia muscular significativa, eles podem ser submetidos a transfusão de sangue múltiplas, gerando imunodepressão, complicações, um suporte ventilatório prolongado, custo elevado, readmissões. Então, a doença crítica ela não termina com a alta do paciente da unidade de terapia intensiva. O fardo, a carga da doença grave, ela se prolonga depois que o paciente vai de alta da UTI, depois que ele sai da enfermaria, até 1 ano, 2, 3, 5 anos depois que ele vai de alta do hospital. Então, demonstrando que realmente isso se associa a um risco
a doença grave se associa a um risco maior de complicações a longo prazo. Esse é um trabalho que nós fizemos lá no Hospital das Clínicas, da USP, mostrando que o indivíduo que vai de alta da UTI, em até um ano depois dessa alta, ele tem, aqui na faixa laranja, um risco significativo de ser readmitido ao hospital. E aí ele volta, vejam aqui nesse outro slide, né, ele volta, tem um risco maior de ser readmitido ao hospital, de voltar à sala de emergência, de voltar inúmeras vezes a um ambulatório. Então é um paciente que se torna usuário do sistema de saúde, e isso implica claramente em custos, porque esse paciente muitas vezes deixa de trabalhar, se aposenta por incapacidade, também acarreta em custos para o sistema de saúde, porque esse paciente volta várias vezes ao ambulatório, ao pronto-socorro, reinterna, consome exames e por aí vai. Então, realmente, a doença crítica, se nós tratarmos esse paciente de forma mais humanizada, com um cuidado mais integrado e centrado no paciente, não na doença, a gente é capaz de diminuir significativamente o risco desse paciente desenvolver síndrome pós-UTI. O outro ponto importante é a chamada arquitetura humanizada. Então, você ter um contexto, como eu já discuti, de leitos separados, em quartos separados, em boxes separados, com uma clara distinção dia e noite, clara distinção do dia da semana, do horário, tudo isso ajuda o paciente a diminuir a incidência de delírio. Isso foi muito bem demonstrado, né, por um estudo feito por colegas nossos lá do Hospital AC Camargo, né, do Hospital do Câncer AC Camargo, onde eles tinham uma arquitetura de UTI, que era uma arquitetura de salão, ou seja, a UTI tinha 13 leitos próximos uns aos outros, sem nenhum tipo de divisão, apenas muitas vezes cortinas ou biombos, e depois eles reformaram esse contexto e mudaram para leitos de UTI que eram separados e que tinham uma arquitetura muito melhor e que permitia exatamente a privacidade, a distinção do dia e da noite para esses pacientes. E eles viram claramente que a incidência de delírio diminuiu, aqui circulado em vermelho, diminuiu de 15% para 7% quando você separou esses pacientes em boxes individualizados. Então você aumenta a privacidade, você consegue organizar o cuidado desse paciente, diminui o barulho, então você melhora muito a funcionalidade desse leito e a funcionalidade desses pacientes. Então a tendência das UTIs modernas é de serem boxes individuais, como vocês estão vendo aqui, o exemplo novamente da UTI do Sírio-Libanês, com o objetivo de diminuir exatamente esse cuidado mais complexo desses indivíduos. E o último ponto importante, né, claro que o cuidado humanizado, o cuidado integrado, ele é muito maior do que eu estou descrevendo aqui nesses 45 minutos que está durando essa aula. Mas o objetivo é que vocês tenham uma noção do cuidado centrado no paciente e possam tentar entender mais sobre o assunto, tentar aplicar esses conceitos, se aprofundar primeiro nessa discussão e tentar aplicar os conceitos que vocês estão vendo aqui nos cenários habituais, customizar esses conceitos para os cenários habituais de vocês. Então, nesse aspecto, o cuidado de fim de vida, o cuidado paliativo também tem que entrar no que a gente chama de cuidado centrado no paciente, cuidado humanizado na terapia intensiva. Por quê? Frequentemente a gente causa distanásia nesses pacientes. Quando a gente tem um paciente no qual não existe perspectiva de melhora clínica a longo prazo e a gente insiste no tratamento desse indivíduo, gerando, primeiro, custos aumentados, segundo, aumento de burnout na família, aumento de alterações psicológicas na família, na equipe, por causa da nossa obstinação terapêutica de continuar dialisando um paciente sem perspectiva ou mantendo esse paciente no ventilador mecânico por semanas a fio, sem perspectiva de melhora clínica. Então, é esse contexto onde o cuidado de fim de vida pode ser útil para ser discutido e para orientar as limitações terapêuticas no cuidado de um paciente na unidade de terapia intensiva. Então, tem vários trabalhos mostrando que a integração do cuidado paliativo no contexto da unidade de terapia intensiva aumenta a compreensão e a satisfação familiar, diminui aqueles sintomas que eu falei de ansiedade, depressão e síndrome do estresse pós-traumático, diminui o conflito sobre os objetivos terapêuticos. Então,
Se eu me comunico adequadamente com o familiar, eu sou capaz de traçar a limitação terapêutica, traçar a perspectiva de cuidado desse paciente para os próximos dias e para as próximas semanas, e eu consigo diminuir exatamente essa situação de não, mas aquele médico disse que meu pai ia melhorar, aquele médico disse que ia fazer diálise, agora você está dizendo que não tem que fazer diálise. Como é que é essa dúvida, né? Então, a abordagem da comunicação através do grupo de cuidados paliativos, do grupo de cuidados de fim de vida, é capaz de minimizar esses conflitos sobre os objetivos dos cuidados. Melhora o conforto dos pacientes, melhora a avaliação dos sintomas. Então, é extremamente importante essa presença do cuidado de fim de vida no contexto da avaliação do tratamento humanizado e centrado no paciente na unidade de terapia intensiva. Então, para a gente resumir, o atendimento humanizado e centrado no paciente é a chave para o cuidado adequado do paciente grave nos dias de hoje. Então, esse cuidado ele se compõe de múltiplos componentes. Todos os componentes têm que ser avaliados e têm que ser adequadamente tratados, se for o caso, paciente, família e equipe. Sem esse tripé adequado, a gente não consegue proporcionar um cuidado humanizado para o paciente grave nos dias de hoje. Então, essa integração desses múltiplos componentes é fundamental para garantir um bom cuidado. E para os profissionais de saúde, o mais importante é ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar do familiar. Como será que eu reagiria se eu tivesse a minha mãe ou meu pai num leito de UTI grave, como está o pai ou a mãe desse familiar? Será que eu não reagiria de forma semelhante? Então, saber se comunicar, saber ouvir são extremamente importantes para a gente ter um cuidado integrado e um cuidado humanizado para o paciente grave. Tá bom? Estou pronto para responder as perguntas. Muito obrigado pela atenção, pessoal. A Cristine Duarte mandou boa noite, disse que o tema é muito importante. Sem dúvida, Cristine. Então, esse tema de cuidado humanizado, ele vem ganhando cada vez mais notoriedade no cuidado do paciente grave. Tá? Então, a gente sabe que ainda em muitas UTIs esse tipo de cuidado ele ainda não é padrão, mas a gente espera que iniciativas como essa de discussão e que vocês levem para o contexto de vocês, né, a importância desse tema, para que a gente possa ter cada vez mais uma coisa que é voltada para o paciente. A gente está lá, não é para cuidar da doença, a gente está lá para cuidar do paciente. Então, quando a gente cuida do paciente, a gente faz um cuidado humanizado. A gente não está lá para tratar o infarto do leito 8, a gente está lá para tratar o seu João do leito 8, que infelizmente teve um infarto. Então, a gente vai ter que tratar o seu João de forma que ele tenha uma experiência do paciente a mais adequada possível. Né? Então, para que ele se sinta satisfeito satisfeito no cenário, obviamente ele está descontente porque está doente, mas ele está satisfeito porque ele teve um atendimento adequado ao longo da sua internação no hospital. O José Maurício Santos Cruz, ele fala o seguinte: tenho dúvida quanto aos cuidados e manejo da visita de animais como cães e gatos. Como se faz na prática? Então, na prática, Maurício, a gente pede uma orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Tá? O animal ele tem que ser totalmente vacinado, então a gente exige a carteira de vacinação do animal para ter certeza que ele não tem, isso minimiza os riscos. Né? A gente orienta para que o animal tenha sido higienizado, realizado um banho antes dele ser trazido para a unidade de terapia intensiva, e a permanência desse animal também é por um tempo curto, ele não vai ficar lá na UTI por um tempo muito prolongado. Então, o que é que a gente sabe dessa estratégia, né, dessa abordagem? A gente sabe que esse tipo de cuidado se associou com uma melhor satisfação dos pacientes e dos familiares daqueles pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Tá? Então, a gente sabe que isso é benéfico, porém, não existem grandes estudos que mostrem até que ponto a gente pode usar isso aí como estratégia para todo mundo. Todo mundo que tem um pet pode levar o seu pet para a unidade de terapia intensiva. Então, isso ainda é feito em circunstâncias muito especiais, em contextos bem
pré-determinados. Não dá para generalizar, digamos assim. Tá bom? Ok. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pessoal, e até logo.